é Senhor, formoso és. É isso? É. Esse cântico é conhecido. O outro é menos conhecido, mas já sabemos também aqui. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois só estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, uma vez brilhou, limpa, resplandecer o meu primeiro amor. acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, resplandecer o meu primeiro amor. Que maravilha. Lembra, irmãos? Ele chama pelo pastor de Éfeso, lá na primeira carta do Apocalipse, dizendo isso, né? Volta ao primeiro amor. Você se esqueceu do primeiro amor. Está muito legalista, até conhece doutrina, mas se esqueceu o primeiro amor. Não se deixou levar por falsos mestres, mas esqueceu o primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. O outro é, cria em mim um coração puro. O meu irmão Josué, Salmo 51, 2 versículos do Salmo 51. Cria em mim um Coração puro e renova-me, ó Senhor. Cria em mim um coração puro e renova-me, ó Senhor.
Oh, meu Senhor, como cantamos, meu Pai querido, que nós possamos voltar a cada um dos irmãos que porventura esteja meio frio, que possa voltar ao primeiro amor, Senhor. Algum irmão que por qualquer problema existencial está meio distante ou perdeu a alegria da salvação, está meio desanimado. Oh, meu Senhor, restitui a alegria da salvação. E o que tira a alegria da salvação é exatamente o pecado. A gente se distancia do Senhor e perde a alegria da salvação. Tem misericórdia de nós, meu Senhor. Somos pecadores, mas pecadores remidos. Aí carecemos da glória do Senhor, recebemos a sua misericórdia, agora precisamos continuar na tua graça, para que a tua glória seja demonstrada não somente em nós, pela conversão, mas também através de nós, pelo testemunho dessa conversão. Nos ajuda, meu Pai querido, porque o que está em questão é exatamente o louvor da tua glória. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome do Senhor da glória. Amém. Amém. Irmãos, esta pregação de hoje, refeita, mas já foi pregada há um bom tempo aqui atrás, mas foi refeita, mas vocês, alguns vão lembrar de alguns aspectos dela. Nós vamos falar hoje sobre o eterno amor de Deus pela sua igreja. O amor de Deus pela sua igreja, conquanto a igreja, enquanto igreja, e até com esse nome, passou a existir depois de Cristo, mas a igreja, entendida como o povo de Deus, já existe desde que ele criou a sua criação e escolheu um povo a partir de Abraão, para ser o seu povo santo, Israel, Jacó. E depois a igreja, e nós vamos tratar desse assunto. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Hoje de manhã nós também falamos em Efésios, sobre a verdade, capítulo 4 de Efésios. Vamos ler o capítulo 1, versículos 3 a 6, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, irmãos, nós queremos falar sobre esse amor de Deus que é eterno. A gente entende igreja dos apóstolos para cá. Inclusive essa palavra igreja, para quem não sabe, a gente pensa que igreja só tem a ver com religião. Não é. A palavra igreja, em princípio, nada tinha a ver com religião. Qualquer diretório do PT, qualquer reunião de não sei o quê, qualquer reunião de pessoas que saíram de suas casas para se reunir e resolver algum problema, aquilo ali é o sentido da palavra igreja. Estejam eles no diretório do PT, do PMDB, do PSOL, do não sei o quê, ou estejam eles na reunião lá que Val faz lá na empresa, ela é a coordenadora da empresa, faz a reunião como ele chama os colaboradores, cujo nome certo é empregados, então ele faz reunião com aquele povo, aquilo é uma igreja. A palavra original quer dizer isso. Aí a religião se apoderou da palavra como se fosse uma coisa só de religião. Não é. Então nós entendemos igreja como igreja, religião. Então vamos ver. Só que igreja, povo de Deus, não existe a partir dos apóstolos, não. Enquanto povo de Deus, Israel era a igreja de Deus. Assim como a igreja depois de Jesus é o Israel de Deus. Dá no mesmo. Muito bem, então, irmãos, essa igreja é uma maravilha.
É uma maravilha que excede o nosso entendimento. E esse é o problema que leva as pessoas a tratarem a igreja como se fosse uma simples organização religiosa. Não é? Não é. Igreja é algo divino, enquanto se manifesta aqui na terra, é algo divino, é algo que está no coração de Deus, no amor de Deus, desde a eternidade. Lá em Efésios aqui, mesmo em Efésios 3,19, Paulo diz o amor de Deus que excede todo o entendimento. Pois é, nós não temos condição de entender o que é uma igreja, por isso tratamos a igreja de forma secular, como se fosse uma empresa, que inclusive disputa clientes no mercado. Entenda-se por clientes os membros de igreja. Na pregação do domingo passado eu falei daqueles desigrejados que andam de igreja para igreja, feito ave de arribação, de igreja para igreja, onde tem uma pregação boa ele vai, onde tem uma oração poderosa ele vai. Então, como Deus amou Israel e como Deus ama a sua igreja, é algo realmente incompreensível, irmãos. E é incompreensível principalmente considerando a infidelidade de Israel na história do Velho Testamento que a gente lê, e Deus amou Israel a si mesmo, o tempo todo. E pelo nosso lado de igreja, considerando a secularização, mundanização, mercantilização da igreja. Sobre a infidelidade de Israel, como eu disse, basta ler o Velho Testamento. Basta ler o Velho Testamento, especialmente os profetas. Caramba! Como Deus chama a atenção de Israel pela sua infidelidade. Sobre a secularização da igreja, esta é uma realidade facilmente perceptível desde as cartas apostólicas, Paulo dizendo que estão mercadejando em vocês, estão fazendo comércio de vocês na igreja, até as cartas do Apocalipse, em que os destinatários foram alertados para os perigos da aculturação secular. Jesus chama a atenção de todas as igrejas lá. Vocês estão mundanizados, vocês estão secularizados, arrepende-te! A carta era para o anjo da igreja, que é sinônimo de mensageiro da igreja, que é o pastor da igreja. Por quê? Porque as igrejas estavam cheias de falsos mestres, enganando os irmãos. Como Paulo diz aí em Efésios 4,14, pela artimanha, pela astúcia de homens que induzem ao erro. E Deus ama a sua igreja mesmo assim, totalmente mundanizada. Esse totalmente é totalmente mesmo. Nas igrejas, raríssimas igrejas tratam seriamente a palavra, e mesmo nessas raríssimas igrejas que tratam seriamente a palavra, tem raríssimas ovelhas de Jesus ali dentro. Então, irmãos, o que os mercadores da palavra buscam é apenas o crescimento numérico da igreja. Quantas vezes eu já ouvi nossos pastores presbiterianos tão preocupados com o crescimento numérico da igreja. Essa semana agora um jovem me perguntou alguma coisa sobre aquela história que todo mundo ensina errado, onde houver 2 ou 3 eu estarei no meio deles. Ele disse, meus filhos, olha, isso é o ensinamento de Jesus para a igreja. Tem um irmão com um problema na igreja com outro, então eles têm que se acertar. Se não se acertarem pelo falar dos dois, chama 2 testemunhas. Se não se acertarem com essas testemunhas, leva para a igreja. Era para a igreja. Por quê? Porque onde houver 2 ou 3, olha o tamanho da igreja que Jesus estava considerando. Uma igreja com 2 ou 3. Jesus está pouco se lixando para tamanho de igreja. Ele está se preocupado com as suas ovelhas. Eu vim aqui buscar um rebanho específico. Pai, aqueles que tu me deste, ninguém arrebatará nenhum da minha mão. E ele disse, poucos são os escolhidos. Eu estou me lixando se a minha igreja é grande ou pequena. Eu quero é que tenha ovelhas de Cristo e que aprendam a palavra. Porque eu sou mestre da palavra. Não sou animador de auditório, muito menos sacerdote de alguma denominação religiosa. Falei isso domingo passado. Então, irmãos, alguns jovens daqui da nossa igreja têm ido a reuniões de outras igrejas que são cheias de jovem e tem entretenimento. Aqui não tem. Então eles têm ido, falam comigo. Quando vêm de lá, me contam o que aconteceu lá.
E eles, pela graça de Deus e até pelo nosso ensino, têm condição de perceber que as pessoas lá estão preocupadas em arrebanhar número de pessoas. Eles estão interessados em fazer uma igreja maior, com professores ou mestres ou líderes com conhecimento raso da palavra de Deus, e são líderes. Eles estão interessados em entreter pessoas. Estão interessados em ter um auditório lotado. E eles sabem disso, os jovens percebem isso. E, meus filhos, vocês são jovens, querem convivência com jovens, mas vocês estão vendo. Vocês estão vendo o que é que vocês estão indo, o que é que vocês estão indo ver lá. É isso. Estudo bíblico raso, sem conhecimento nenhum da palavra. Também há aqui na nossa igreja, falei de manhã hoje aqui, conversei com alguns irmãos, também há aqui na nossa igreja irmãos oriundos de outras denominações que até participaram das lideranças dessas denominações e sabem que lá nessas denominações há comércio de igrejas, há negócios de compra e venda de uma igreja inteira. Um pastor lá que é poderoso, tem uma igreja ali que está meio fraca, ele compra aquela igreja do outro pastor. E os preços dessa igreja que ele está comprando tem a ver com a quantidade de membros, tem a ver, obviamente, com o patrimônio da igreja e tem a ver com a arrecadação que essa igreja tem. Tudo isso vai influir no preço que o sujeito lá vai pedir pela igreja dele e no preço que esse aqui está com condição de pagar. Por que ele faz isso? Porque nessas denominações, quanto mais igrejas o cara tiver sob o poder dele, sob o domínio dele, obviamente, maior será o seu prolabore, como uma empresa qualquer, todo mundo conhece uma empresa, e maior será a sua importância dentro da organização. Pastor tal tem 3, 4, 5 igrejas. A voz desse homem tem que ser ouvida. Pois é, irmãos, isso são igrejas evangélicas. Vocês sabiam que existe isso? Eu sabia, sempre soube. E tem irmão aqui na nossa igreja que participou dessas negociações dentro dessas igrejas. Ele fez parte dessas igrejas. Por que eu estou dizendo isso? Exatamente para mostrar que, assim como acontecia em Israel, os líderes da igreja secularizada de hoje veem a Deus de uma forma totalmente distorcida, veem a igreja de uma forma totalmente distorcida do que Deus revela nas Escrituras. Quem trata a igreja de Deus como uma instituição comercial ou como um partido político, que também é moda agora a igreja virar um partido político, defender candidato A, candidato B. Igreja tem lá nada a ver com isso. As pessoas, enquanto cidadãos, têm, mas a igreja não. A igreja é para ensinar exatamente como é que eu vou agir como cidadão, como é que eu vou votar como cidadão, como é que eu vou escolher o meu candidato como cidadão que almeja o bem-estar da minha cidade. E não querer fazer campanha para candidato A, candidato B. Isso é pecado. E está na Bíblia tudo isso. Então quem trata a igreja como partido político, como instituição comercial, certamente não conhece a Deus, nem experimenta verdadeiramente o seu amor salvífico. Muito embora, como o amor de Deus é eterno, ele continue amando a sua igreja, mesmo secularizada. Por quê? Porque o Senhor mesmo disse que há joio misturado ao trigo. E ele mesmo disse que ele separará no último dia. Então Deus continua amando a sua igreja como ele continua amando Israel. Mesmo punindo Israel severamente, como sempre fez, nunca deixou de amar o seu povo. O remanescente fiel ficou. Já era a igreja de Deus, digamos assim, Israel. Do mesmo jeito hoje, a igreja secularizada, politizada, mercantilizada, existe o trigo no meio. Deus vai amar a sua igreja. Vai puni-la? Vai. Como tem feito ao longo da história. Como fez com Israel. Preste atenção, meus irmãos. Desde os tempos de Israel, vamos voltar. Deus não precisa nem ordena que os seus profetas se utilizem de astúcia para fazer crescer Israel, ou se utilizem de organizações partidárias, comerciais. Nunca, não existe isso na Bíblia.
de artifícios humanos para arrebanhar seus eleitos, aqueles que realmente compõem o seu povo, a sua igreja. Quem agia assim eram os falsos profetas lá no tempo de Israel, e os escribas, fariseus e saduceus já no tempo de Jesus. Divididos em partidos, eram 3 partidos distintos. Saduceus, os poderosos do dinheiro; fariseus, os poderosos da palavra, da ministração da palavra; escribas, aqueles que escreviam as escrituras e faziam as cópias. Eram 3 partidos, inclusive não eram unidos, eram desunidos ainda entre eles. Jesus tão severamente condenou esses 3 partidos, escribas e fariseus hipócritas. Quantas vezes Jesus disse isso? Capítulo 23 de Mateus, ele diz isso umas 20 vezes ou mais. Deus é eterno, meus filhos. Jesus não deixou de amar essa igreja, não deixou de amar esse povo. Deus é eterno, assim como é eterno o seu amor eletivo, conforme declarou através do profeta Jeremias ao povo de Israel, povo que ele destruiu. O apóstolo profeta Jeremias profetizou e viu essa destruição, viveu e vivenciou essa destruição. E Deus disse através desse profeta: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele estava falando para Israel isso. Pois é, com amor eterno eu te amei, mas te destruí através da Babilônia, lembram? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra. Sim, e o que ele fez com Israel? Ele não deixou de amar, mas fez o que fez. As maravilhas que ele fez, que nós cantamos aqui, as maravilhas tremendas, os feitos tremendos que Deus fez. É isso aí que o homem está falando. Portanto, irmãos, como podemos ver, o amor de Deus não depende de obras do seu povo. Meu Deus, é tremendo saber dessas coisas. O amor de Deus pelo seu povo não depende de obras feitas por esse povo, não depende sequer da fidelidade desse povo. Israel sempre foi infiel a Deus, a igreja é infiel a Jesus Cristo. Quer saber de fama, dinheiro e poder? Qualquer uma! Não depende sequer da fidelidade, seja de Israel ou da igreja. Conforme o texto que nós lemos, o amor de Deus é eterno e incondicional. Os seus eleitos ele ama e vai trazer, todos eles. Nenhum, Pai, dos que tu me deste, eu perdi, nenhum, a não ser o filho da perdição. Para que se cumprisse a profecia, inclusive, as Escrituras. Conforme o texto que lemos, o amor de Deus que nos escolheu nele, esse nele é Jesus, é de Jesus que ele está falando, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Lembra que eu falei ainda agora? Quem não sabe que é um miserável pecador e que recebeu a misericórdia de Deus, ou seja, Deus deixou de lhe dar o castigo que você merecia, e que agora recebe a graça de Deus, que é a salvação que você não merecia, e que Deus agora vai conduzi-lo em santidade de vida até transformá-lo igual a Cristo. Quem não sabe disso não é crente. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quem não sabe o que quer dizer esse palavrão, beneplácito, é segundo a sua decisão soberana desde a eternidade. Não houve pitaco de ninguém, não houve ninguém dizendo para ele o que ele tinha que fazer. Ele escolheu quem ele quis, como já pregamos aqui há 2 domingos atrás. Deus decidiu eternamente amar os seus eleitos, amar em Cristo, seja Israel, seja a igreja. Hebreus diz que aquele povo lá desde Abraão, o povo que veio à linhagem de Jesus, de Abraão, pai da fé, pois é, eles continuam esperando, porque sem nós eles também não serão glorificados. Enquanto não se converter o último dos eleitos de Deus, não haverá glorificação para ninguém. Jesus virá, inclusive. No caso de Israel, irmãos,
nós vemos claramente no Velho Testamento, todo o relato do Velho Testamento. Por causa do seu amor eterno, Deus sempre julgou e disciplinou severamente o seu povo. Como deixa claro através de Malaquias. Ele diz assim: porque o Senhor não muda, Deus é eterno. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Eu não acabo com vocês de vez, porque eu os amo. Eu os elegi. Malaquias mesmo, logo no início, capítulo 3, quando começam a reclamar de Deus, porque está tudo ruim conosco aqui, o Senhor não nos ama. Ele, como não amo? A prova de que eu amo é que eu escolhi vocês. É essa a prova que eu amo. Então, Malaquias 3,6, ele diz isso. Eu não mudo. Eu amo vocês, eu escolhi vocês, é por causa disso que vocês não são consumidos. Então, realmente, irmãos, como nós podemos ver em todo o relato do Velho Testamento, por causa do amor de Deus que é eterno, Deus não consumiu totalmente Israel. Ele deixou, como ele diz o tempo todo, o remanescente fiel. E esse fiel não é fiel por mérito dele, não. É fiel porque Deus deu essa fidelidade a ele. Caso lá de Elias, que é tão ilustrativo e tão significativo, o pobre profeta, coitado, mataram todos os teus profetas, Senhor, só eu escapei, não tem mais ninguém não. Eu disse, você está equivocado. Eu reservei para mim, o remanescente fiel, foram eles que se reservaram não, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Pois é, meus filhos, que coisa linda é o amor de Deus. Não tenham dúvida de que a mesma coisa acontece e acontecerá com a igreja até que Jesus venha. Porque Deus é eterno, porque Deus não muda, porque Deus nos ama. Ele sempre nos julgará e sempre nos disciplinará. Para que sejamos santos e irrepreensíveis. Como lemos aqui. Perante Ele, versículo 4. É por isso que Ele nos disciplina. Quando eu vejo pais criando filhos, vocês sabem disso que eu já disse várias vezes aqui para vários pais, criando filhos sem disciplina, sem repreensão, tudo que o filho quer dar. Vocês sabem que eu não sou lá muito bom de palavras agradáveis, eu digo, você está criando um vagabundo. Se você não disciplinar o seu filho, você vai criar um irresponsável, vagabundo. Deus repreende. Deus repreende. Deus demonstrou o seu amor eterno e incondicional, manifestando a sua ira contra Israel. Aplicou a sua disciplina em Israel. Fato relembrado pelo Senhor Jesus na carta a Laodiceia, a pior das 7 igrejas lá do Apocalipse, que ele diz, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois é, ao pastor dessa igreja, depois de dizer tudo isso, ele disse, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. Esse é o Deus da Bíblia, que não é o Deus das igrejas. Portanto, assim como Deus disciplinou Israel, certamente disciplinará a igreja secularizada, porque Ele continua a amá-la. Não foi sem razão que o apóstolo Paulo já ordenava desde a igreja primitiva, e não vos conformeis com o presente século. A gente fala tanto disso aqui, Romanos 12, 1 e 2. Porque ele sabia que aquela igreja que estava nascendo, era a igreja do primeiro século, já estava secularizada. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é novidade. Hoje Jane lembrou, não há nada de novo debaixo do sol. O que quer dizer isso? Na terra, aqui na terra, onde tem a criação de Deus. Ao invés disso, ao invés de se secularizar, se mundanizar com as coisas do mundo, hoje de manhã falamos aqui sobre a verdade. A verdade está tão mudada pela cultura, pois é, a de Deus não. Irmãos,
Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Isso tem o mesmo significado e a mesma aplicação da expressão para que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele, do versículo 4 que a gente leu aqui. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos escolheu desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele em quem é em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Um filho honra o pai quando obedece. Presta atenção, irmãos. O amor de Deus é eterno e incondicional, mas Deus não tolera o pecado. Por isso, ao invés de imaginar que o amor de Deus é maior do que a sua ira, já falamos aqui, os atributos de Deus são todos iguais e todos santos. É um grande equívoco imaginar que porque Deus nos ama. Deus nos ama. No final das contas, por que um pai não repreende um filho quando deve repreender e disciplina o filho quando deve repreender? Porque ele não conhece o Deus. Ele não tem essa relação com o Deus Pai que o repreende e aplica a ira sobre ele. Ele não conhece esse Deus. É por isso que ele faz a mesma coisa com o filho. Ele apenas repete. E mais, o filho, quando desobedece o pai, ele está repetindo o que ele vê o pai fazer com Deus Pai. Ele está vendo. O pai que diz que é crente, está na igreja e tudo, ele está vendo que esse pai não obedece a Deus Pai coisa nenhuma. Ele vai repetir. Portanto, é um grande equívoco imaginar que porque Deus é amor, Ele não vai nos castigar ou não vai aplicar o seu juízo, a sua justiça sobre nós. Isso é um grande equívoco. O conhecimento de Deus e do seu amor maravilhoso e eterno jamais nos servirá como desculpa para o pecado. Jamais nos servirá como desculpa para a impiedade. O amor de Deus que é eterno jamais servirá de desculpa para a secularização da igreja. Antes, o conhecimento do amor eterno de Deus deve servir de incentivo para a nossa santificação e comunhão com Ele. Santificação e comunhão com Deus que se materializa na comunhão dos irmãos, naquilo que é a igreja, que não deveria ser secularizada. Com base nessa palavra, queridos, de hoje, que cada um faça uma autoanálise. Será que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, tem demonstrado o amor de Deus em nossas vidas? A nossa vida é capaz de demonstrar esse amor? Será que temos vivido e testemunhado desse evangelho com integridade? O que temos feito como igreja? Entendido que isso aqui é a igreja presbiteriana do Jardim 13 de Maio, está a placa ali na frente. Lembramos que igreja não é uma simples instituição religiosa secular, como vem sendo tratada pelos seus líderes mercantilistas. Igreja somos todos nós. E cada um de nós. Uma vez uma irmã me disse aqui que a gente devia reunir aqui a igreja, comprar pano, sei lá o quê, para levar fraldas para o hospital que tem ali 2 ruas, porque lá tem muitos indigentes e não tem nada, e a igreja podia fazer isso. E se faça, você é a igreja. Você tem condição. É uma mulher que tem recurso. Compre o pano, mande fazer as fraldas e vá levar. Por que tem que ser a instituição? A igreja do 13 de maio, a igreja do 13 de maio. É você a igreja. Eu quero lá saber de ter sucesso. Eu lembro de andaram, esse pessoal, Top Mind. Tem um órgão aqui que
vende esse diploma Top Mind. Então a sua igreja, o bairro inteiro aqui reconheceu muito a sua igreja como Top Mind, está na mente das pessoas isso. Então nós trouxemos um diploma aqui, esse diploma custa R$500. Aí o palhaço do pastor, super alegre porque a igreja dele é Top Mind, vai e paga 500 conto por um diploma, porque o bairro inteiro lembrou da igreja dele como algo, como era que ele dizia, né? Esqueci a palavra agora, rapaz. Relevante. A sua igreja aqui é algo relevante para o bairro. Digo, meu Deus do céu, como um homem desse é tolo. E o pastor pagou na época. Ficou com aquele diploma lá, coisa mais linda, o diploma. A igreja dele era relevante para o bairro lá. Eu digo, meu Deus do céu. O homem não entendeu nada do que é a igreja. E pagou. Os caras têm comércio de vender esse diploma, Top Mind. Então, irmãos, se admitimos que a igreja está secularizada, mercantilizada, politizada, somos obrigados a confessar que nós estamos secularizados, mercantilizados e politizados, ou no dizer do apóstolo Paulo, conformados com o presente século. Portanto, irmãos queridos, considerando que nós somos a igreja de Deus, precisamos saber disso. Ela só será santa se todos nós formos santos. Se realmente somos objeto do amor eterno de Deus enquanto igreja, nada mais natural do que lutemos para ser cada vez mais santos e irrepreensíveis perante Ele. Versículo 4 que lemos. Por isso roguemos a Deus que nos conceda a sua graça, a fim de que sejamos servos realmente interessados em fazer tão somente o que Ele nos manda na sua palavra. Esta é a única prova de que recebemos e entendemos o seu grande amor, que nos elegeu desde a eternidade. Grande amor que nos salvou no tempo oportuno, quando ouvimos a palavra nos chamando ao arrependimento. Tudo conforme o beneplácito da sua vontade, no seu tempo, pela sua decisão. Tudo isso nós precisamos saber, para louvor da sua glória e não da nossa igreja. Para louvor da sua glória, glória da sua graça, como lemos aqui, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Glória da graça de Deus que está em nós e precisa se manifestar através de nós. E só há um jeito disso acontecer, se nós formos obedientes, como o homem diz aqui, santos e irrepreensíveis perante Ele. Que Deus nos abençoe com o entendimento da sua mensagem e que nos abençoe com a decisão pessoal de cada um de pôr essa palavra dele em prática, exatamente para louvor da sua glória, como lemos aqui. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, versículos 5 e 6. Louvado seja o Senhor. Amém.